sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Já quero ser grato a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder compartilhar o que Ele tem feito na minha vida, o que Ele tem ministrado ao meu coração. Amém? Amém. Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora abra lá em Provérbios 16. Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Pode sentar, irmãos. Irmãos, Deus tem ministrado muito comigo em relação à confiança, ao ato de se confiar. A Bíblia nos dá muitos exemplos de homens que confiaram em Deus e a confiança que nada poderia abalar. E por muitas vezes os pedidos que Deus fazia pareciam impossíveis. Eram coisas absurdas, digamos assim. E aí, através desses exemplos, o que Deus tem ministrado ao meu coração em relação à confiança, que nós temos que ser muito gratos a Deus por Ele nos mostrar que nós podemos confiar nele. E por diversas passagens na Bíblia, Ele nos mostra isso. Eu trouxe alguns exemplos, é lógico que tem muito mais exemplos, mas eu trouxe alguns personagens aqui para a gente poder refletir um pouco mais e ver o quanto Deus abre o seu coração para nós, para que a gente possa se entregar e confiar nele cegamente. E eu já quero liberar uma palavra para você. Deus é fiel, é bom e não desampara quem confia nele. O primeiro personagem é Abraão. Abraão foi um cara que passou por 3 provas assim de Deus, que mudaram a trajetória da vida dele e logicamente mudaram a história da vida dele. Deus chamou Abraão para que ele fosse morar uma terra estranha. Todo mundo conhece, né? Essa história de Abraão. Então abra aí, Gênesis 12. Tudo que Deus ministrou no meu coração, irmãos, eu quero passar para vocês. Então, tudo que Ele me falou, eu procurei, eu li, eu quis entender a situação, o que estava acontecendo. Tentei me levar na época das circunstâncias, de tudo que envolvia aquela história, para poder ver aquele personagem e falar assim, pô, esse cara confiou mesmo no Senhor, né? Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, ainda Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da cidade de 75 anos, quando saiu de Arã. Irmãos, naquela época, lógico, a gente sabe que não tinha GPS, né? Não tinha Google Maps, não tinha nada que podia traçar uma rota para ele. Eu imagino o povo próximo a Abraão, quando ele disse que ia embora. Galera, eu ouvi a voz do Senhor, Ele mandou sair daqui para outra terra que Ele vai me mostrar. Mas como assim? Você só ouviu? Eu confio, cegamente eu confio.
então eu vou. E Abraão partiu. Essa confiança dele, de simplesmente ouvir, acreditar e se colocar à disposição para mudar, é o que muitas vezes a gente tem dificuldade. O Senhor fala para você assim: ó, você está sendo muito rancoroso, hein? É melhor você mudar. Assim já é difícil mudar, imagina de lugar. Irmãos, tem crente que não quer mudar nem o lugar no banco. Não, esse lugarzinho aqui é meu, eu chego até cedo. É o quinto banco para cá, tem umas 3 pessoas para lá. É aqui o meu lugar, porque o ar-condicionado bate aqui, porque o ventilador está batendo aqui legal, está calor. É ou não é, irmãos? Olha quanta dificuldade. Eu também tive muita dificuldade nas mudanças após a minha conversão, mas Deus fala comigo o tempo todo. Deus fala com quem procura. Se você procura Ele, Ele vai falar com você. Aleluia! Ele só vai falar com quem procurar. É a mesma coisa que eu estou precisando de uma ajuda, eu vou procurar o meu pastor Denilson. Se eu não colocar para ele o meu problema, ele não vai me ouvir. E Abraão confiou cegamente. Quando nessa mudança, e aí digo agora para nós, quando nessa mudança, seja de comportamento, seja de um lugar, seja um concurso que eu vou fazer, mas esse concurso só tem lugar lá no Amapá, só tem lugar lá no Nordeste. Se eu não confio no Senhor, eu já começo a ser um derrotado. Deus está falando para você: não tenha medo de mudança. Não tenha medo de mudança. A gente precisa confiar no Senhor. A segunda prova que Abraão passou, e a promessa de Deus, foi de um filho. Deus diz a ele que ele vai ter um filho, apesar da sua mulher não ter mais condições de ter um filho. Ainda em Gênesis 18. Abram aí, irmãos. Gênesis 18. A partir do 10. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E aí eu trouxe para a nossa vida. Muitas vezes a gente fica velho espiritualmente, e aí começa a se limitar e não vê as novas promessas de Deus. A gente acaba se limitando por uma idade ou por alguma mobilidade e acaba nos afastando da promessa de Deus. Essa atitude que Sara teve de rir foi justamente isso, pela limitação que ela achava que tinha. Mas Deus fala com ela: eu sou o Deus do impossível. Então não ria, porque o que eu vou fazer na sua vida é um milagre onde as outras pessoas, através desse milagre, vão ver e vão acreditar ainda mais que eu existo. Então, irmãos, não se limite ou pela idade ou algo que você possa pensar que não dá mais para fazer. Confie no Senhor. Simplesmente confie. Porque seja qual for a sua limitação, Deus vai trabalhar. Não importa quanto tempo passou, a sua promessa vai ser cumprida e a sua bênção vai ser gerada. Vou repetir. Não importa quanto tempo já passou, a sua bênção vai ser gerada. E a terceira prova é o filho Isaac. Depois que nasceu, já um menino, Deus exige de Abraão que ele sacrificasse. E eu fiquei pensando: Senhor, mas depois da bênção recebida, o Senhor resolve recolher?
Pô, ele demorou tanto, Sara já estava velhinha, não conseguia mais nada, não estava mais conseguindo fazer nada, o Senhor deu um filho. E agora que ele tem um filho, o Senhor quer recolher o filho deles? Quer recolher a promessa? Gênesis 22. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Algumas versões disse provou. E Deus provou a Abraão. E disse, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Porque a voz de Deus é essa, né, irmão? Abraão. Eu acho que deve ser assim a voz de Deus, né? Abraão. Deus vai falar, Abraão. Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Me oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento. Então tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. 3 dias de viagem. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E aí, será que dentro desses 3 dias Abraão duvidou? Será que houve uma desconfiança do que iria acontecer? Sabe por que não houve a confiança? Porque Abraão disse: no versículo 5 mesmo, que nós lemos. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Então ele já sabia que ele ia voltar com o filho dele. Sabe o que Deus ministrou no coração? É uma prova de confiança. Deus queria provar Abraão em confiança. E aí a gente pensa, poxa, será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou conseguir chegar até o final dessa faculdade? Ou qualquer coisa que a gente esteja passando na nossa vida, será que eu vou conseguir pagar essa prestação no mês que vem? E aí o que Deus ministrou no meu coração, o que Ele me mostrou? Que no momento certo Ele envia a provisão. Eu quero liberar isso para você também. No momento certo, Deus vai enviar a provisão. Então, não se canse de esperar. Esperança é esperar crendo, é confiar. Outro personagem, Davi. A confiança que Davi mostra no Senhor é um exemplo muito lindo. A gente conhece a história, de Davi. Golias, com quase 3 metros de altura. Só da roupa que ele tinha eram mais de 57 quilos de armadura, de vestes para a batalha. E Davi mesmo assim enfrentou. Abram aí, 1 Samuel. No versículo 37. 1 Samuel 17, desculpa. 1 Samuel 17. No verso 37. Amém? Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Quando Davi decide enfrentá-lo, ele tem plena confiança do que vai acontecer. Esse versículo diz isso. Ele já me livrou algumas vezes, então o Deus que eu confio vai me livrar de novo. Se ele me livrou do leão, me livrou do urso, o que é um gigante desse aí para ele?
Não para Davi, mas para ele. E é engraçado, irmãos, que esse gigante a gente pode tomar como as batalhas das nossas vidas. O nosso dia a dia. O dia a dia de pegar condução para ir trabalhar, de ter que ouvir, às vezes, um desaforo no trabalho, ou algo, às vezes, que não está certo, que você quer corrigir, mas até não tem alçada para corrigir, ou dentro de casa, um filho que não quer nada. Irmão, são muitas batalhas nossas. E aí esse gigante nos traz a isso, nos remete a isso, a essas batalhas. E uma coisa que Deus falou comigo é que quando a gente decide enfrentar o inimigo, ele vem e debocha da gente. Isso está na Bíblia. Está aí ainda em 1 Samuel 17. Corre um pouquinho aí e vai até o 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O inimigo sabe das nossas fraquezas. Ele pode pensar que sabe. Mas quando confiamos em Deus, quando a sua confiança é cega, é plenamente em Deus, ele pode debochar, ele pode desprezar, ele pode fazer o que for. O nosso Deus vai vencer. Você precisa crer, você precisa confiar no Senhor. Foi isso que Davi fez. Davi confiou. O inimigo, mesmo sabendo das fraquezas, com Deus ele superou o que estava atrapalhando ele. Às vezes até um pensamento de que, caramba, será que eu vou ganhar mesmo? Mas eu acho que Davi não teve esse pensamento, porque ele confiava. A palavra de Deus diz isso, onde nós lemos. Então o que eu quero falar isso para vocês hoje: mostre confiança e traga Deus em primeiro lugar para a sua vida. Esse foi o exemplo que Davi nos deu. Confiou no Senhor, trouxe ele para a vida dele, e o Senhor o ajudou a matar o gigante. Outro personagem é um carpinteiro que vivia em Nazaré, e o relato bíblico já mostra ele noivo de uma virgem que morava lá no mesmo vilarejo também, e do nada a noiva dele fica grávida. Já pegaram aí? Quem é? Pegaram? Carpinteiro de Nazaré, já aparece no relato como noivo de uma virgem, e aí do nada essa virgem aparece grávida. O noivado naquela época era uma coisa muito séria. É lógico que há uma seriedade até hoje, mas naquela época os noivos já juravam, já se prometiam amor eterno, só mesmo esperando o altar, só mesmo esperando o sim, né? De acordo, concordo. Diferente de hoje em dia, né, irmãos? Que as pessoas noivam, casam, 2 meses já separou, aí já casa de novo, aí já totalmente diferente. Mas naquela época, onde as coisas eram se conquistadas mesmo, muita base de perseverança. Quando José descobre que Maria está grávida, o que ele deve ter pensado? Caramba, como é que essa menina engravidou? Ela era virgem. Bom, eu acho que era virgem, né? Ela estava me falando que era virgem, mas do nada engravida. E aí veio para ele o pensamento. Duas opções que ele tinha. Ou ele inicia um processo contra ela, ou ele sai de fininho, sem nenhum alarde, e na verdade foi o que ele escolheu. Só que ele não sabia da terceira opção, que era confiar em Deus. Abra aí, Mateus, primeiro capítulo de Mateus. Primeiro capítulo de Mateus, a partir do 18. Ora, ao
nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Irmãos, acredito que José sofreu muito com essa situação. Muito. Até mesmo no vilarejo, né? No começo, e aí, beleza, cara, Maria, né? Pô, vão se casar, né? Pô, legal, show. Aí passou 2, 3 meses. Porque a Bíblia diz que Jesus nasceu em 2 versículos, né? Mas demorou um pouco mais, né, irmão? E aí foi passando, a barriga da Maria foi crescendo. E aí o povo, e José? Maria tá grávida, né? Mas ela não era virgem? Cara, foi do Espírito Santo. Como assim, Espírito Santo? E, cara, é uma coisa que você não vai entender. Eu preciso sentar e te explicar. Senta aí então, vou te explicar. Imagina como José passou aquela situação. As dificuldades que ele deve ter enfrentado em toda a gravidez até o nascimento de Jesus. O que a gente aprende? Quando ele confiou em Deus, quando ele colocou Deus em primeiro lugar, o Senhor fez com que ele participasse também do milagre. Olha que lindo isso, irmãos. Quando você confia no Senhor, Ele te coloca para participar também no milagre. Muitas vezes a gente quer que o milagre seja com a gente. Uma cura de doença, ou um familiar meu que está doente. Mas muitas vezes Ele te usa para poder curar outra pessoa. E a gente acaba só buscando para a gente. Quer que o milagre aconteça só com a gente. E é isso que eu quero liberar hoje para vocês. Confie no Senhor, que Ele vai usar vocês também para fazer um milagre para outros. Vocês serão um canal de milagre. Isto é confiar. E quem dera se a gente confiasse plenamente no Senhor. Digo até mesmo por mim. Não como desconfiança, mas às vezes as coisas demoram a acontecer. A gente batalha tanto, luta, ora, jejua, e às vezes as coisas demoram a acontecer. Entendo, claro, que tudo tem um tempo. Para Deus, tudo tem um tempo. É tudo dentro do tempo dele. Mas às vezes a gente queria que acontecesse também no nosso tempo. Mas se a gente consegue confiar plenamente no Senhor, podem vir as angústias, podem vir as aflições, e a gente vai saber lidar com elas. A gente vai saber passar por elas confiando no Senhor. Porque a gente sabe que Ele vai dar a provisão. A gente sabe que Ele vai colocar a gente para participar do milagre. A gente sabe que Ele vai gerar novas promessas na nossa vida. Isso é o confiar. Se a gente tivesse essa confiança de Deus em todas as necessidades, a gente ficaria até mais livre para fazer as coisas dentro da igreja. Até as coisas para Ele teriam mais tempo, se a gente confiasse plenamente nele. Deixa eu contar só um pouquinho da minha trajetória aí, da minha conversão. Não do meu testemunho, mas a partir do momento que eu comecei a confiar no Senhor. Somos casados há 9 anos, né? Diaconisa Priscila, a mais bela da igreja. Somos casados há 9 anos e nos primeiros 4 anos eu ainda não era convertido. E ela me convidou para fazer um curso de casados.
Casados para Sempre, né, aqui na igreja, mas sem pretensão nenhuma. E eu falei, não, vamos fazer. Na época foi o Silber e a Janaína, que foram os nossos professores, né, os nossos líderes nesse curso. E uma coisa que me fez ainda mais confiar no Senhor foi quando teve a lição de oração. Quem já fez Casados para Sempre? Tem uma lição de oração, não tem? Ainda tem. Quando chegou essa lição, eu falei, agora eu não vou, porque eu não sei orar. Eu não sabia orar, eu sabia rezar. Eu tive uma criação toda católica, então eu sabia rezar. Eu não sabia orar. E aí veio essa lição de oração. Falei, caramba, eu não vou. Mas não ia adiantar, se eu corresse naquele dia, ia ser depois. Não tinha pra onde correr. Falei, Senhor, eu vou. Então vamos. Aí foi, me lembro que no final da aula, o Silvio e a Janaína falou pra gente se juntar e começar um orar pelo outro, um fazer oração. Falei, meu Deus, é agora. Aí comecei, Senhor, obrigado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque estou aqui e minha esposa ali. Então, obrigado, Senhor. E fiquei repetindo, aí começou a fluir. Aí comecei a fazer algumas coisas. Quando eu abri o olho, minha esposa estava em prantos. Primeira vez que você orou. Que lindo! E dali eu vi que a confiança em Deus ia fazer com que as coisas mudassem, com que as coisas melhorassem. Porque a gente no mundo, a gente pensa uma coisa. Quando a gente está na presença do Senhor, não sei vocês, mas tudo que eu leio, tudo que eu procuro, quando eu começo a pesquisar, a ler, eu começo a arrepiar o corpo todo. Parece que o Senhor está do teu lado ali falando contigo. Agora olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui que está acontecendo? Ó, tá aqui nessa passagem. E aí, a partir disso, eu comecei a praticar mais a oração, orando, me batizei. No mesmo ano da minha conversão, a minha conversão foi no meio do curso dos Casados para Sempre. Teve um seminário de cura e libertação. Eu participei do seminário. No seminário eu me converti. Cheguei todo bobo para falar, eu participei sozinho do seminário. Cheguei todo bobo em casa para falar. Agora sou novo servo do Senhor. Glória a Deus, comecei a dar glória. Falando às vezes nada com nada, né? Não sabia o que era o véu se rasgou. O pastor falava aqui, o véu se rasgou. Amém. Não entendia as coisas ainda, né? Teve uma vez que a gente conversando e não sei qual foi o assunto, mas eu falei assim, não, fica tranquilo, Deus vigia. Aí eu pensei, não, quem tem que vigiar é você, não é Deus. Amém também, eu vigio também, Deus vigia, eu vigio, não tem problema. Aí a gente começa a amadurecer. A gente vai orando, vai confiando e vai vindo o amadurecimento. A última prova de confiança que Deus me deu foi recentemente no meu último trabalho. E eu dei esse testemunho aqui no culto de oração. Eu trabalhava numa grande empresa, o contrato ia se findar, na verdade está se findando agora, em janeiro. E eu fiquei sabendo em setembro do ano passado, comecei a procurar uma outra oportunidade antes de acontecer, o que já estava previsto. Na verdade, a previsão era para ficar até fevereiro, início de março. Eu falei, pô, eu não vou esperar, Senhor, eu não vou esperar. Parecia que até já eu sabia que a Priscila ia engravidar, né? Senhor, eu não posso esperar, não posso ficar desempregado. E aí comecei a procurar confiando também no horário, para poder voltar a vir aos cultos dia de semana, para poder voltar a fazer atividades. Eu e ela estamos como líder dos adolescentes, para voltar às atividades com ele. E Deus faz as coisas mesmo da maneira que Ele quer. Eu consegui um novo emprego, saí de lá, estou agora nesse novo, né, há 2 meses, passou rapidinho, 2 meses, e eu sinto que é sempre essa confiança, é o que Ele tem ministrado. Se a gente confia, Ele vai agir. Às vezes pode demorar um pouquinho, irmãos, mas é o tempo dele. Vai acontecer. Acredite que vai acontecer na sua vida. Confiança. Cadê o Andrei?
Vem cá, meu amigo, vou descer. Dá uma ajuda aqui, por favor, Andrei. Irmão, Pai Senhor, escolhe alguém que você confie. Para esse pulmão, essa pessoa que eu confio. Marina. Marina. Por favor, Marina. Irmãos, eu quero mostrar para vocês o que é confiança. É simples, é bem simples. André, aqui, por favor, de frente para lá. Para lá. Isso. Marina aqui atrás dele. Tu confia nela? De frente para ele. Isso. Confia nela? Então fecha os teus olhos e vai caindo devagarzinho, porque ela vai te segurar. Ela vai te segurar. Confia desconfiando, né? De novo, ela não vai deixar você cair, cara. Você não confia nela? Então, vai, fecha os olhos e se joga. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado. É isso, irmãos, que a gente tem que fazer com o Senhor. Se jogar. Sem medo. A gente precisa fazer isso com o nosso Deus. Porque Ele prometeu. Se Ele prometeu, vai acontecer. Se ela prometeu segurar, pode fechar os olhos e se jogar, porque o Senhor vai te segurar. Mas aí muitas vezes, irmãos, nos falta essa confiança, essa fé em Deus. Não que não tenhamos fé, mas às vezes ela é abalada por alguma coisa que acontece, por alguém que fala para você alguma coisa, você acaba se desestruturando. Então esse impedimento de confiar em Deus, muitas vezes, é porque a nossa fé não é suficientemente forte. Lucas 17, abre aí, por favor. Aos discípulos: é possível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos: Senhor, acrescenta a nossa fé. E Jesus fala com eles nesse momento de perdão, e depois ele ainda acrescenta que basta a gente ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, que a gente consegue mover montanhas. E aí quando os discípulos eles buscam essa fé robusta ao Senhor, o Senhor fala que é possível. Então qualquer coisa que venha abalar hoje a sua fé, eu quero dizer isso para você: é possível. É possível você confiar cegamente e o Senhor trabalhar na sua vida, mesmo em meio às tribulações e aflições que a gente possa passar. Um exemplo muito bacana desse também, que o Senhor ministrou no meu coração, está em Mateus 16. Abram aí, irmãos. Mateus 16, a partir do 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro confiou e desconfiou. Ele confiou: quem estão falando aí que eu sou? Ah, estão falando que sou Elias. Ah, Jeremias. Não, eu sou o profeta. E vocês? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro, muito bem, legal. Então, eu queria falar outra coisa para vocês. Eu preciso ir em Jerusalém, tem umas paradas lá que eu preciso resolver, eu preciso morrer e ressuscitar depois. Aí Pedro chama ele, a palavra diz que Pedro toma ele de parte e repreende. Imagina Pedro repreendendo Jesus. Tá maluco? Vai morrer o quê? Não morreu nada. E o que Jesus faz? Volta aos discípulos e fala: sai de mim, Satanás. Ele confiou e desconfiou. Ele não acreditou no que Jesus estava falando, no que precisava ser cumprido. Só abrir um parênteses nessa história, que Deus também me ministrou no meu coração e eu aprendi também uma coisa. Muitas vezes, a gente, por uma palavrinha, ou você não passa ali na porta: Pai do Senhor, irmão. O irmão nem olha para a tua cara, porque às vezes não está prestando atenção, ou está conversando com o outro, ou você está aqui conversando e passa o irmão: Pai do Senhor, você não presta atenção, e ele deu Pai do Senhor para mim. Não tem problema não. Olha o que Jesus fez com Pedro. Pedro chamou ele de canto, falou: Senhor, tu não vai morrer não, Senhor. O pai de ti, mano. Que isso? Vai morrer não. E aí Jesus: sai de mim, Satanás. E o que Pedro fez? Glória a Deus. Amém. Ou ele foi reclamar para os outros discípulos: e aí, viu o que Jesus falou comigo? Me chamou de Satanás. Vou sair da igreja. Não quero mais saber de igreja não. Jesus me chamou de Satanás. E a gente, por qualquer coisinha, né, já vira a cara pro irmão, já quer sair da igreja. Só um parênteses, tá, irmão? Pedro sofreu muito mais, mas ele sabia de onde estava vindo. Depois de ele ter desconfiado, quando Jesus disse isso a ele, ele passou a confiar novamente. Porque tem um relato bíblico que fala depois que ele, por causa disso, ele deixou de seguir Jesus. Ou tem algum? Eu não conheço. Não tem na Bíblia isso. E depois que Jesus chamou Pedro de Satanás, ele saiu da presença do Senhor. Tem algum lugar nisso na Bíblia? Então Pedro aprendeu. Então qualquer pedra que tiver no caminho de vocês, aprenda também. Vai juntando e monta um castelo. Amém? Então, irmãos, assim como aconteceu com Abraão, assim como aconteceu com José, assim como aconteceu com Davi, assim como aconteceu com Jesus, confiar. Jesus, prestes a morrer, ele podia se livrar da cruz. Ele podia se livrar muito antes, quando Judas foi lá com os soldados para buscar ele, para prender. Abra aí a sua Bíblia, Mateus 26. Está em Mateus ainda? 26. A partir do 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes.
vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Confiança. Jesus nos mostrou confiança. Ele podia chamar 12 legiões de anjos e acabar com tudo ali. Mas e a promessa do Senhor? E a confiança que ele já tinha transmitido esse tempo todo no ministério dele para os seus discípulos. Ia acabar ali na hora. Porque ele usava o seu poder e ia convocar a legião de anjos e ia acabar com todo mundo. Jesus nos ensinou a confiar. Então hoje é o dia, irmãos. Hoje é o dia. Cada um de nós deve hoje pedir a Deus para assumir o papel dele, e nós também temos que assumir o nosso papel. A gente precisa se entregar, a gente precisa confiar. É diário, é a entrega diária, é a busca diária. Quanto mais você busca, mais você vai conseguir se entregar. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai confiar. Isso já acontece entre nós. Quanto mais você se aproxima de uma pessoa, você mais confia nela. Seja para levar para dentro da sua casa para você almoçar. Você não vai levar alguém que você não confia. Ou vai? Eu não levo para dentro da minha casa quem eu não confio. É isso que Deus quer de nós hoje. Confiança. Entrega. Busca. Assim como esses exemplos. Confiar em Deus é uma questão de fé. Deixar para Deus a parte que cabe a Ele e não se preocupar. Apenas confiar. Fiquem de pé, irmãos, por favor.